Gente, olha ela aqui do meu lado, toda linda, nossa fisioterapeuta Camila Daniel, que vai tirar dúvidas sobre cicatrização pós-cirurgia plástica. Você vê que você é querida, né? Um dia desde a gente estava aqui no WhatsApp e uma telespectadora pediu pra gente trazer uma fisioterapeuta que pudesse falar sobre cicatrização, que muitas vezes as pessoas querem a cirurgia. Cuidou antes, fez a cirurgia, aí imagina, tá tudo muito bem, eu tô ótima, tô me sentindo linda, tem aquela euforia do depois. Como vai ficar? Já quero mostrar, já quero ir. E não é bem assim, né? A cicatriz, inclusive, é uma grande preocupação das pessoas que vão se submeter a uma cirurgia. Muita gente tem medo de fazer a cirurgia por conta de como vai responder essa cicatriz, né? Então, assim, a gente hoje trabalha bem isso e a gente garante que você seguindo as orientações tem tudo para correr bem, respeitando o processo de cicatrização, não tem por que ser um motivo de preocupação e que te impeça de fazer uma cirurgia, né? Olha, Camila, tem muitos profissionais dentro da fisioterapia trabalhando com vários tipos de especialidades. Então, assim, a gente percebe que existe um certo carinho, um certo zelo por aqueles profissionais que se dedicaram, como você, a uma determinada dedicação ao mundo da cirurgia plástica. Aí vem falando de cicatrização no pós-operatório. Vai depender da pele, vai depender que tipo de cirurgia que você fez, como você deve realmente evitar ou cuidar de uma forma diferenciada, porque assim, cada pessoa é uma história. Isso é um ponto fundamental. Cada pessoa é única e a cicatrização, muitas vezes as pessoas pensam, mas é meu médico, é a escolha do médico. Não, se você escolher um bom médico, tem tudo para dar certo. Mas a cicatrização, ela é individual, ela ocorre em cada pessoa de uma maneira, depende dos seus hábitos de vida, depende da sua alimentação, depende do seu, se você consome bebida alcoólica, se você fuma. Então, tudo isso depende. Então, é muito individual esse processo. E a gente não tem controle para dizer com toda certeza, vai ser tudo perfeito. Isso a gente não tem como prever. Mas nós temos recursos que aceleram, que otimizam e te dão mais segurança na condução desse processo. A gente controla aqueles fatores de fora, né? O que a gente pode controlar. Então vamos falar do papel do fisioterapeuta quando o assunto é cicatrização pós-operatório. Isso. Tem aquela pessoa que tem uma certa dificuldade, né? Tem vários tipos de peles. Tem. E a gente sabe que para uma cirurgia dessa acontecer são várias camadas às vezes, né? Sim. E aí a cicatrização muitas vezes vem complicada. Às vezes ela vem complicada porque vai depender de cada pessoa. E aí a gente tem aqui, né, algumas fases e eu gostaria que você explicasse e qual o papel do fisioterapeuta nesse momento. Por que é importante o fisioterapeuta ajudar nessa cicatrização? O que é que acontece? A cirurgia, ela acontece em fases, né? Então, eu tenho a primeira fase, que é o momento que ocorreu o corte, aquela fase inicial, que envolve os primeiros 7 dias da cirurgia, que é o que a gente chama de fase inflamatória. Passado essa fase, a gente tem a fase proliferativa. Vamos mostrar na câmera aberta? Bora! Que é realmente a fase onde começa o fechamento da ferida, né? Essa fase proliferativa é onde realmente a ferida está se fechando, que ela leva em média de 20 dias, 30 dias, varia de pessoa para pessoa. Essas datas, esse período é definido pela literatura, mas ele é variável de cada indivíduo e de como a pessoa está conduzindo sua cicatrização. E posteriormente, passado essa fase proliferativa, é que inicia-se o processo de maturação. Então, por que é importante conhecer essas fases? A gente sempre tenta educar os pacientes e explicar sobre esse processo, porque ele vai entender realmente o que é que está acontecendo e diminuir um pouco a ansiedade do tipo, a minha cicatriz está muito vermelha, vai ficar assim? Por que a cicatriz fica vermelha? Nessa fase inicial, foi tudo rompido, né? Cortado. Então, seu corpo precisa se restaurar. Pronto. Se restabelecer. Então, assim, nessa fase a gente tem a formação de vasos novos. Então, tem o aumento do aporte sanguíneo, por isso ela fica vermelha. E, posteriormente, isso vai evoluindo e vai sumindo, né? Então, é um processo, as pessoas têm que entender esse processo. E, às vezes, as pessoas pulam. Gente, ela tá mostrando aqui as fases da cicatrização. Tem aqui esse inflamatório,
que é normal acontecer nesses 7 dias. Todas essas fases são normais. Olha aqui, vocês podem observar que são essas duas fotos, essas duas imagens, é normal isso acontecer. Aí vem a proliferativa, com 20 dias, também é normal. Que é realmente onde está fechando, né? A gente vê a ferida aberta aqui nos 2 primeiros, aqui é realmente onde a ferida começa a se fechar, né? Então, e aí, logo em seguida, vem também aqui a maturação, semanas a meses, né? Podendo levar até anos. Mesmo? A gente diz que uma cicatriz fica, a característica dela final, até 1 ano depois da cirurgia. Então, ela leva esse período para definir realmente como ela vai ficar e dizer, não gostei da minha cicatriz, não, ela ficou realmente escura. Então, tem esse período, não é com 3 meses que eu vou dizer, não estou gostando, ela vai ficar assim para sempre? Não, ainda tenho esse período de remodelamento. Agora vamos falar, a gente falando dessas fases da cicatrização, vamos falar dos tipos de cirurgia. Quais são as cirurgias que a cicatrização delas é mais, não sei se a palavra fácil seria a palavra certa, mas que ela vem a cicatrizar mais rápido e outras não. Por exemplo, a gente sabe que uma cirurgia cesáreo, né? A gente sabe que ela passa, sim, por muitas camadas, são vários cortes de camadas para que um bebê nasça. Viu, papais? Pensem 2 vezes, viu? As mamães, elas passam por um momento muito difícil, viu? São várias camadas que são cortadas. E ali, para aquela cicatrização, tem a cicatrização de fora, mas tem as demais cicatrizações. E tem outros tipos de cirurgias, né? Tem. Na verdade, toda cirurgia vai passar pelas mesmas fases, né? O que difere muitas vezes é o tamanho da cicatriz. No caso da cesárea, por exemplo, é uma cirurgia mais profunda, realmente pegam mais camadas, então isso deve ser levado em conta, né? É mais profundo, então tem um tempo de cicatrização maior. Mas, por exemplo, no caso das cirurgias de abdominoplastia, né? Cirurgias plásticas, elas também seguem todo esse processo de cicatrização que a gente descreveu. Mas o que é que acontece? Elas têm um diferencial, que é o quê? Na plástica, o que é que o médico tira? Pele. Sim. Então, para ele fechar, ele tem um estiramento muito grande de tecido. Então, tem uma tensão maior na borda das feridas, né? Então, é uma cicatriz que tem que se ter mais cuidado, porque ela tem uma tendência a abrir, porque o tecido foi esticado, então ele foi fechado com a maior força, né? Na cesárea, a gente já não tem tanta força, é uma cicatriz mais neutra de tensões, né? Então, isso tem que ser levado em conta, essas forças que vão agir na cicatriz, porque até interfere na cicatrização. Por mais que a gente fale de cirurgia plástica, mas tem muitas mulheres que depois elas querem ter aquele cuidado, né? Então é importante falar sobre esse assunto. Mas pronto, passei por todas essas fases, mas qual é o momento que essa pessoa tem que abrir o olho, né? Tem que prestar atenção. Vamos falar de mitos e verdades. Fique à vontade. Alguns mitos, eu trouxe alguns mitos e verdades que são queixas frequentes, dúvidas frequentes, que é natural do processo. Um mito, as pessoas sempre se preocupam, por isso que eu gosto de explicar o processo de cicatrização em relação à coceira na ferida. Muita gente diz, estou com a coceira intensa, e é normal. Isso acontece, porque é aquela fase de proliferação de células, ela está fechando, então tem um fluxo sanguíneo aumentado e tudo, então ela vai proliferar realmente, tem essa coceira, isso é normal. A gente sempre explica que é normal essa coceira no processo. Sim, já que você falou que é normal essa coceira na área, qual é o cuidado que a pessoa tem que ter na hora dessa coceirinha? Ela não deve coçar. Ai, Senhor. De forma alguma. A gente recomenda que pode fazer uma compressinha fria, um paninho. Um paninho frio, passar a mão. E se essa coceira for muito intensa, ela deve procurar o médico e talvez uma intervenção medicamentosa se for muito intensa. Ok. Né? Bom, o que não é verdade? Muitas pessoas acham que a alimentação não vai influenciar no processo de cicatrização. E a alimentação influencia sim, né? A gente sabe que hábitos saudáveis são essenciais. A gente precisa de nutrientes para o corpo responder, reagir a esse processo. Então tem que ter uma alimentação balanceada, evitar alimentos inflamatórios, como excesso de gordura, de açúcar. Isso aquela história de alimentos que são remosos, né? Que as pessoas costumam dizer, isso é real? Tem que ter alguns alimentos que são mais reativos, né? E algumas pessoas podem ter sensibilidade a eles, então é importante evitar, porque pode desenvolver uma reação alérgica e comprometer o resultado da cicatrização.
Ah, isso aqui é a dúvida eterna, né? Dos queloides, né? Dos queloides. Muita gente tem dúvida, muita gente tem medo. E queloide é, sim, um fator hereditário e um fator genético. Então, se você tem tendências a queloide, é importante, sempre que você for se submeter a uma cirurgia, você informar o médico, mostrar cicatrizes anteriores, para que ele possa avaliar realmente se é um queloide ou não e já prever uma intervenção para aquilo, né? Para aquela condição. Ele consegue, hoje tem recursos que ele consegue minimizar a formação. Por causa do queloide, eu não vou poder fazer cirurgia? Não, o médico vai avaliar e já traça uma conduta pós-cirúrgica para minimizar essa complicação. Que hora que o fisioterapeuta entra para ajudar nessa cicatrização? A gente já entra antes, né? Hoje, nas cirurgias plásticas e no pós-parto, a gente já entra no pós-operatório imediato. Que a gente trabalha com o taping, o laser, que são recursos que auxiliam nesse processo de cicatrização, que vão acelerar esse processo, diminuir dor, desconforto, diminuir a tensão, como eu falei, essa força que tende a abrir a minha cicatriz, né? Então a gente já entra nesse momento e a partir daí a gente vai acompanhando a evolução dessa cicatriz. Como é que a gente tem que ter aquele cuidado com essa cicatriz, né? Como é que a gente deve ficar esperto? Porque tem gente que realmente esquece de alguns itens que são tão necessários, né? Então, um dos cuidados mais importantes é hidratar a pele desde antes do seu procedimento cirúrgico. Se você já sabe que vai fazer esse procedimento, o recomendado é que você hidrate a sua pele desde antes para a pele ter uma qualidade boa, né? Não coçar, como a gente já falou. No pós-cirúrgico, evitar a exposição solar a todo custo, se você não quer que sua cicatriz fique roxa, fique escura, né, fique uma mancha, então não se exponha ao sol. E se por acaso tiver que se expor, proteger com roupas, com protetor solar, né? É a alimentação balanceada, que a gente já falou, e seguir as orientações do seu médico. Não tente usar produtos que, fulano me disse que é bom, a minha vizinha usou. Siga a orientação do seu médico e do fisioterapeuta que está lhe acompanhando, porque com certeza você vai ter maiores chances de ter uma cicatriz bonita. Vamos falar sobre as peles que mancham com mais facilidade. O fisioterapeuta também consegue entrar nessa questão? Consegue. A gente entra, sim, a gente trata, isso é uma queixa pós, né? Porque às vezes cirurgia, fica escurecida. Tem gente que fica com uma mancha mais escurecida. Outras não, né? Já isso, mais clara. Isso depende da cor da pele. Sim. Pessoas mais morenas, né? Que a gente chama de fototipo mais alto, elas têm uma tendência maior a manchar, a escurecer a pele. Mas até isso tem o fato de ser uma resposta pós-inflamatória imediata, né? É uma resposta imediata. Então, assim, às vezes a gente não pode intervir tão precocemente porque o corpo está em processo de resolução, de reparação. Então, com o tempo, às vezes ela clareia naturalmente. Mas a gente tem recursos, tem tratamentos, tem cremes, tem peelings que a gente pode intervir para clarear isso no futuro, né? Na fase adequada. Não adianta eu querer intervir numa fase que ela ainda pode escurecer, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que saber a fase e o momento certo de agir. Passou por uma cirurgia, tem lá os seus pontinhos. A partir de que momento esses recursos que auxiliam na cicatrização, eles entram? Como eu falei, do pós-imediato, né? Às vezes, dentro do centro cirúrgico, a gente já age com o laser, com a aplicação do tape. Já pode entrar logo com já, o laser, no primeiro momento. Tendo os pontinhos lá. Mesmo com os pontos. Principalmente cirurgias plásticas, que os pontos são internos, não tem problema nenhum. A gente faz na região ao redor e na incisão, porque toda a área é afetada, né? E a gente entra com terapia manual, com outros recursos de corrente, que aceleram e auxiliam nesse processo de reparo, vão conduzir esse processo. A gente trabalha, o que eu digo hoje, é numa condução, não é que eu vá intervir na sua cicatriz. Eu auxilio que ela siga o curso que deve seguir. E caso tenha alguma complicação, eu vou intervir nessa complicação. Muito bom. O bom de você ter um fisioterapeuta acompanhando você nesse processo é que você errar vai ser difícil. A não ser que você queira. A não ser que depois que o fisioterapeuta vai embora, você faça tudo errado que ele te ensinou. Mas naquele momento, a tendência é essa cicatrização acontecer o mais rápido possível. O crescimento da fisioterapia nesse aspecto tem sido maravilhoso, né? Maravilhoso. É enorme e é ótimo isso. Tanto para os fisioterapeutas, para os pacientes e para os médicos que têm mais segurança com o paciente, porque eles vão ter uma orientação melhor, um acompanhamento melhor, então todo mundo ganha com esse crescimento, né? Eu queria que você
trouxesse mais alguma dica que pudesse levar para quem está em casa, já a gente vai estar falando desses tipos de cicatrizes, né? Mas eu queria que você chamasse a atenção daquela pessoa que fez cirurgia, fez mais de uma cirurgia e que muitas vezes você, como fisioterapeuta, observa, vê e diz assim, olha, isso aqui acontece constantemente, mas parece que as pessoas não ficam atentas ao quê, por exemplo? Por exemplo, a coceira, que muita gente queixa que não é a vermelhidão bem intensa na cicatriz, isso é comum, é normal. O escurecimento também faz parte desse processo. Agora, não se assustar, né? Não se assustar. Agora, por exemplo, a pessoa observou uma secreção saindo da cicatriz, então você já deve procurar o médico, né? Já é um sinal de alerta. Uma região avermelhada ao redor da cicatriz, assim, não só no corte. Ao redor você observa uma região quente, bem vermelha. Isso é um sinal de alerta, pode ser infecção. Então deve ser um alerta, você tem que estar atento a isso. Se você tiver febre em algum momento, você tem que ter atenção também, porque são sinais de infecção que podem evoluir e abrir esses pontos, que é o que a gente não quer. Tá, né? Certo. Vamos falar de tipos de cicatrizes, né? Então, rapidinho, eu só trouxe para ilustrar, para as pessoas entenderem que nas cirurgias plásticas tem a abdominoplastia, que são as maiores cicatrizes, que elas podem ser mini, a clássica, que é um pouco maior, a mini é pequenininha, cobre praticamente a cesárea. A abdominoplastia clássica, que já é um pouco maior e tem recolocação do umbigo. E a abdominoplastia em âncora, né, que faz essa âncora na barriga, que é quando tem muita sobra de pele. Então, tem que se ter muito cuidado, como eu falei, nesse tipo de cicatriz. Tem também as... se puder passar. Vamos passar a próxima. As cicatrizes de mama também, que são cirurgias muito comuns, muito feias, que tem uma frequência maior, que é o T invertido, né, que pega a região do sulco mamário, né, embaixo da mama. Sim. E a auréola, e tem só o cortezinho vertical com a auréola e o corte periaureolar. E o que é importante, né, de dica mesmo para as pacientes, que os médicos sempre orientam em relação aos movimentos no pós-cirúrgico, né? Que eu trouxe até umas imagens também de como, por exemplo, pacientes que fizeram cirurgia de mama têm que ter muito cuidado com elevar os braços além da linha do ombro nos primeiros momentos, porque é como eu falei, a cicatriz quer fechar. E você levanta muito o braço, o que é que você tende a fazer? Abrir. Sim. Você faz força abrindo, então você tem que controlar essas forças, principalmente naquela fase onde ela está se fechando, até os 15 primeiros dias. Ter esse cuidado, porque se você bota uma força para abrir os pontos, não tem força suficiente e o tecido ainda não fechou todo ao ponto dele manter essa força. Então, o movimento é um problema muito grande que pode favorecer a abertura dos pontos. Então, o ideal é você mover os ombros mantendo sempre até a altura do ombro, não abrir além do que deve. Isso para as cirurgias de mama. E no caso de abdominoplastia, muita gente fica em dúvida. Às vezes a pessoa vê a paciente que foi submetida a uma cirurgia e diz, nossa, mas ela está acabada, porque ela está inclinada, né? Está ali, não caminha direito, mas é uma recomendação. Nessa hora, a presença do fisioterapeuta, por isso que você falou, terminou a cirurgia, é interessante você ter um fisioterapeuta que te acompanhe logo em seguida, justamente até para trabalhar nesse processo. Claro, e porque a questão dos braços que você falou, dependendo da quantidade de tempo que você tem aquela educação, né, que se reeducou ao ponto de ter um jeito diferente, até nesse processo, o fisioterapeuta vai te ajudar quando passar os dias, né? Para você ter a movimentação sem medo. Porque quem não tem um profissional acompanhando, depois pode até ter medo de realmente levantar esse braço na época certa. Acontece bastante, e é o que a gente fala, hoje a cirurgia plástica não é repouso absoluto. Isso já não existe mais desse repouso absoluto. Por isso que é importante o fisioterapeuta para esse movimento orientado, né? A gente controla esse movimento, vai trabalhando desde o começo, né, para o seu retorno às atividades ser melhor, ser mais rápido. Então, na cirurgia, por exemplo, de abdominoplastia, é recomendado que a paciente, nos primeiros dias, fique com essa postura inclinada, né? Porque, como eu falei no início, ele esticou a pele. Então, para manter a cicatriz fechada, ele orienta que incline para não ficar puxando e essa cicatriz não abrir. Então, nos primeiros dias, a paciente tem que ficar assim. E a gente orienta também as posturas para ela dormir. Vamos lá, então. Que o ideal é dormir também fazendo uma flexão, né? Com o corpo meio dobrado. Ter um apoio de costas, né? Para manter, não dormir com a barriga
reta, né? Não ficar toda reta. Eu imaginaria que seria o certo, né? Mas não, olha só, por isso que é bom a gente trazer uma profissional que entende sobre o assunto. Jamais eu imaginaria que seria uma forma assim de se dormir. Tem que dormir mantendo para diminuir essa força de tensão realmente nas cicatrizes, né? É muito importante esse cuidado que é um fator que favorece essa abertura dos pontos. A gente fica feliz de poder trazer você aqui e a gente agradece a telespectadora. Você já viu a importância da gente fazer um programa dedicado a você e você entender que o que a gente quer trazer para o programa é para lhe ajudar. Então, quando a gente traz uma profissional à altura da Camila, a gente fica extremamente feliz e chama a atenção de que no mercado tem vários profissionais e você tem que ter cuidado também com o tipo de profissional que você quer levar para cuidar de você. Cada um escolher sua especialidade, claro. Todos estão ali preparados, né? Porém, existem aqueles que se especializaram no assunto. E aí é importante quando a gente chama vocês aqui para o programa para a gente poder mostrar que existem diferenças. Cada um cuidando da sua especialidade, não é isso? Sem dúvidas. Eu agradeço muito o convite. Obrigada, Camila. Agradecer também a nossa telespectadora. Não me lembro o nome dela. Você lembra, Lorena? Também não me lembro, mas muito sua fã. Que ótimo, fico feliz. Muito bom. Olha, queremos agradecer e dizer para você que você pode ter essas dicas, tá? Também no YouTube, porque essa entrevista vai para o YouTube. E a gente fica extremamente feliz de saber que a gente pode cooperar com a saúde da população. Quer ficar bonita? Que maravilha. Quer ficar bem? Quer ter mais saúde? Mas tem que ter os processos. Esse acompanhamento é necessário, o tempo também não é tudo do teu jeito. Quem quer algo tem que entender que tem tempo, né? Tem que ter tempo, não é da noite pro dia. Verdade. Não. Quem quiser entrar em contato com você, qual é o Instagram? É Camila Daniel, fisioterapeuta. Pode acessar lá, eu dou também várias dicas. Tem muito conteúdo para quem está procurando fazer uma cirurgia plástica, né? Como a Vanusa falou, eu sou especialista nessa área da fisioterapia, então lá eu abasteço com bastante informação para quem quiser acessar, eu estou à disposição. Pode tirar dúvidas. Muito obrigada pela sua presença, tá?